Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma análise sistêmica de filmes. Aquele momento onde a gente para refletir sistematicamente, a partir das constelações familiares e emocionalmente, o enredo de um filme. Bom, hoje o filme que eu trago é uma história linda, profunda e que toca muito todas as mulheres que assistem, porque ele traz ali um conteúdo sobre um feminino ferido que carregamos silenciosamente na história das mulheres. E fala também sobre essa dificuldade de um sistema que é ainda muito dominado pelo masculino de aceitar a nossa força enquanto mulher. Bom, o nome do filme é Batalhão 6888. E é uma história baseada em fatos reais, que conta ali a história de um grupo de mulheres negras que querem muito servir ao seu país, né? Servir a partir do serviço militar o seu país. E então esse filme acontece ali no período da Segunda Guerra Mundial. E o que essas mulheres viveram, enfrentaram e transformaram não foi só uma missão militar. Foi um movimento sistêmico de cura profunda. Sim, um movimento sistêmico de cura do feminino. Sim, eu tô olhando aqui porque eu fiz umas anotações e eu não quero me perder no que eu tenho para trazer para vocês, né? E a constelação familiar, o que ela nos conta? Que tudo aquilo que é excluído adoece. E o feminino, se a gente olhar para a história do feminino, historicamente, foi muito excluído dos lugares de liderança, né? Esse lugar de poder mesmo, né? E mulheres que precisaram se anular, mulheres que precisaram muitas vezes se tornar invisíveis para sobreviver. E nesse filme é isso que mostra com muita clareza, né? Que essas mulheres, esse grupo de mulheres negras, elas não foram enviadas para a guerra, né? Nesse serviço militar, nessa missão militar, por respeito. Não, elas foram enviadas por falta de opção. E não receberam reconhecimento, não receberam estrutura, muito menos apoio emocional. Essas mulheres negras que, além de enfrentar a exclusão de gênero, ainda enfrentavam a exclusão racial, né? E o que essas mulheres carregavam não era só uma missão de organizar cartas, né, uma missão de ir para a guerra, de servir o seu país, mas uma missão de quebrar um padrão transgeracional da dor dessas mulheres que foram silenciadas, que foram anuladas, dessas mulheres que eram invisíveis, que não podiam sonhar, que não podiam desejar, para além daquilo que era dito como função da mulher, ser mãe, esposa e dona de casa. Lena, né, que é uma das nossas protagonistas, ela, por exemplo, ela entra no exército para tentar amenizar a sua dor do luto, né? E o que ela encontra lá é algo muito mais profundo. Ela precisa entregar cartas de amor para muitas outras mulheres. E mesmo vivendo o silêncio do seu próprio coração. E a solidão de liderar nesse ambiente onde não havia espaço para sentir. Um ambiente muito masculino, né? E na constelação, isso é o movimento do feminino em desequilíbrio. Quando a gente precisa ser forte demais, por tempo demais, né? E aí, toda vez que uma mulher se endurece para sobreviver, o seu feminino adoece. Só que nessa história,
a gente percebe algo muito profundo, né? Algo ali começa a acontecer, mesmo essas mulheres estando em um ambiente onde elas precisavam ser fortes demais e elas já carregam, né? Nós mulheres já carregamos, imagina as mulheres negras, esse lugar de precisar ser forte para sobreviver. A nossa Major, uma das nossas protagonistas principais ali, eu não sei o nome dela, é Charity Adams, acho que é isso. Ela se recusa a abaixar a cabeça, né? E ela tá decidida a fazer aquilo dar certo, porque é algo muito mais profundo dentro dela e inconsciente realmente de quebrar esse padrão, de dar espaço para as mulheres existirem enquanto ser humano que pode sim ocupar lugares grandiosos, né? E o que ela faz, ela nesse movimento de presença, de firmeza, mas ela não perde a afetividade, o acolhimento. Ela traz nela uma força masculina muito resistente, disciplinada, forte, né? Mas ela não perde a força do feminino que acolhe. Vocês percebem que durante o filme ela é meio que a grande mãe de todas aquelas mulheres, ela acolhe todas aquelas mulheres, mesmo tendo que manter essa postura disciplinada, de firmeza. E ela, então, confronta, né, as autoridades, que eram todos homens, masculinos, dentro de um masculino em desequilíbrio, de um masculino raivoso, de um masculino competidor, de um masculino que não aceitava a força desse feminino, que via o feminino como um ponto de fraqueza, né? Então ela confronta esse masculino, essa autoridade, e quando ela faz isso, ela começa a fazer esse movimento de romper esse padrão. E ela diz então o que, né? O que ela está dizendo ali? Basta, chega, para por aqui. Nós temos sim um lugar. E é desse lugar que ela fala, desse lugar posicionado, desse lugar de força dentro dela, né? E aí é interessante porque o Bert Hellinger nos diz que, né, dentro do conhecimento da constelação familiar, que de tempos em tempos sempre nasce alguém na família, no seu sistema, com essa força para quebrar padrões, para fazer diferente. A tal das ovelhas negras, não sei se você já ouviu por aí, ou se você talvez é considerada a ovelha negra da família. Bom, essa ovelha negra da família é justamente essa pessoa que desafia o próprio sistema, que desafia para fazer diferente, para quebrar padrão, para que dali para frente possa entrar o novo, possa entrar o diferente, possa começar a ser diferente, né? E aí, o que acontece? Ela confronta essa autoridade, só que sem grito, sem guerra, sem força, sem competição. Ela confronta essa autoridade de um lugar de um feminino curado, de um feminino curado não, mas de um feminino maduro, de um masculino equilibrado dentro dela. E esse é o caminho da cura. É quando a gente para de negar uma das partes que nos constitui. Nós somos constituídos pela força feminina e pela força masculina. E ambas, quando integrada, nos transformam, nos levam, né, para um lugar de muita potência, de muita força. É mais ou menos assim, sabe? É quando a mulher sai da síndrome da donzela, que é a mulher boazinha demais, que diz sim para todo mundo, quando ela sai da heroína, da guerreira, que vai para o mundo competindo, querendo ensinar para os homens, brigando com esses homens, né? Quando ela sai desses dois lugares, integra masculino e feminino e vai para a mulher sábia dentro dela. A mulher
que encara a realidade, a mulher que se acolhe, a mulher que tem força, a mulher que tem disciplina, que tem resistência, que tem coragem, que é isso que a gente vê na Major, né? E isso é a ordem sistêmica que se restabelece, porque todo o trabalho da constelação familiar é colocar a família em ordem, trazer ordem para o sistema familiar, né? Então, quando ela faz todo esse movimento, é isso que está acontecendo, né? Existe ali uma ordem se restabelecendo, uma mulher que se posiciona, um feminino que é visto e uma dor ancestral que encontra lugar para respirar, um lugar para ser vista, um lugar para pertencer, né? E ao liderar com empatia, com firmeza, ela devolve não só as mulheres daquele grupo, não só o seu batalhão 688, como as suas ancestrais negras, que sofrem duplamente com essa exclusão, mas também a todas nós mulheres. Ela nos devolve o direito de sentir, o direito de sermos mulheres, de estar no nosso feminino, de ocupar o nosso lugar, e isso muda tudo, né? E isso muda tudo. Então, o Batalhão 688, ele não entregou apenas cartas, ele entregou algo muito maior, muito mais profundo. Não, como eu já falei, não era só uma missão militar, era uma missão ancestral. Ela entregou a autorização para as mulheres negras, principalmente, ocuparem lugares de liderança, do reconhecimento e cuidado como ferramenta de guerra, de que mesmo no meio de tanta dor, quando a gente consegue enxergar o outro verdadeiramente, acolher o outro, isso também traz vitória. Essas mulheres honraram as suas ancestrais e abriram caminhos para todos que viriam depois, porque é isso que é honrar. Muitas vezes, até inconscientemente, a gente acredita que honrar os nossos pais, os nossos avós, aqueles que vieram antes de nós, é fazer igual. Mas honrar é pegar essa vida que a gente recebeu e fazer algo de novo, algo de bom, é fazer valer a pena todo o sacrifício vivido pelos que vieram antes, para que a nossa vida pudesse chegar aqui, né? Porque só estamos aqui porque eles fizeram o que fizeram para sobreviver. Então é sobre fazer valer a pena. E se você sente que carrega dores que não são suas, que você aprendeu a ser forte demais, que você se perdeu aí pelo caminho, talvez esse filme não seja só mais uma história, mas seja um espelho. E eu confesso que eu já assisti 2 vezes esse filme, e todas as 2 vezes me toca profundamente. E na primeira vez teve cenas que me tocaram mais, na segunda vez outras, mas sempre vai ressoar com o nosso campo do feminino, porque sim, somos filhas, netas, bisnetas de mulheres feridas, de mulheres invisíveis, de mulheres silenciosas. E chegou o momento de quebrar esse silêncio, de fazer valer a pena, né? E talvez, como essas mulheres, você seja a ovelha negra, aquela que veio quebrar padrões, aquela que veio trazer o novo, trazer o diferente, aquela que veio dizer: chega, basta, para por aqui, deu, vamos sim fazer diferente. E talvez você seja aí a cura dos seus descendentes e o ponto de virada para que o amor que cura, o amor que vê,
o amor que reconcilia, o amor que assente, o amor que encara, o amor que tem coragem e o amor que faz a vida fluir novamente. Bom, se esse conteúdo tocou, ressoou com você, fez sentido, curta, comente, compartilhe o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo, para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos como esse. E se você sente que alguma mulher precisa escutar o que foi trazido aqui, compartilhe com ela também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.